Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini e vou trazer para vocês aqui hoje um assunto muito bacana. Trata-se do estudo da geometria das moléculas. Esse assunto, ele tem algumas maneiras dele ser cobrado. Ou a banca cobra diretamente, questionando qual a geometria da substância tal. Ou este conhecimento vai servir, por exemplo, para você determinar outras propriedades, como, por exemplo, a polaridade. Vejam que nós temos um assunto que ele não é estanque, ou seja, ele não fica limitado somente ao seu tema, ele reflete em outros temas. No caso, nós vamos ver que a geometria molecular é importantíssimo para a gente determinar a polaridade da molécula. É claro que em polaridade a gente vai ter alguns outros pequenos conceitos, mas a geometria vai ser determinante. E aí, ao determinarmos a polaridade da molécula, nós vamos ver que a polaridade vai interferir sensivelmente num outro tópico chamado solubilidade. E não só em solubilidade. Ao determinarmos geometria, determinarmos polaridade, a gente também vai ter um outro assunto que pode estar vinculado a esse, chamado de forças intermoleculares. Portanto, um assunto muito bacana, e eu vou trazer para vocês aqui muitas imagens. Eu vou enfatizar aquilo que a banca gosta de pedir, aquelas moléculas que são, assim, figurinhas carimbadas. Mas, além disso, eu vou trazer um conteúdo mais, digamos assim, aprofundado, mais completo, com vários tipos de geometria, que é justamente para que você não entre pelo cano, tá bom? Para que você não seja surpreendido por nenhuma banca, muito menos pela sua. Meus caros, o que é a geometria molecular? Veja, molecular, algo relativo às moléculas. Você estuda geografia, nós vamos estudar aqui a geometria, que seria a posição, a distribuição espacial dos átomos de uma dada molécula. Então, a geometria, recapitulando, estuda a distribuição espacial dos átomos que compõem uma molécula. Professor, o assunto é difícil? Não, o assunto não é difícil. Eu acho um assunto muito bacana. Então, cola comigo, nós vamos ver alguns conceitos, mas nós vamos ter aqui algo que você provavelmente não vai encontrar em qualquer material, que é mostrar a geometria exata, tridimensionalmente ou não. Beleza? Então, cola comigo. Dê uma olhadinha no nosso primeiro slide. Geometria molecular, professor Wagner Bertolini. Portanto, meus queridos, o nosso primeiro slide vai trazer aqui coisas que eu já mencionei. Então, quem me acompanha sabe, falo mais do que a boca, eu até antecipo alguns slides, mas depois a gente recapitula. É uma forma de você fixar mais facilmente o conteúdo, digamos assim. Então vamos lá. O que é a geometria molecular? É o arranjo espacial, portanto, arranjo espacial dos átomos de uma molécula. E ele é determinado pela orientação relativa das suas ligações covalentes. A geometria é mantida em qualquer estado físico da substância. Por que isto? Porque a molécula existindo independe do estado físico que ela se encontra, ela tem a mesma estrutura. Eu não mencionei ainda, porque a gente vai chegar no conceito teórico, né? O que é que determina uma geometria? Por que substâncias com fórmulas parecidas vão apresentar geometrias diferentes? Isso a gente vai ver um pouquinho, né? Daqui a pouquinho, logo adiante. Prosseguindo. É um parâmetro fundamental para a previsão da polaridade da molécula. Eu também diria da solubilidade.
não só da polaridade, mas também da solubilidade. Permite inferir sobre o tipo e intensidade das interações intermoleculares, como eu já havia comentado. E como tal, olha a importância, hein? Prever as propriedades físicas do tipo temperatura de fusão, de ebulição, densidade, volatilidade, propriedades químicas, por que não? Então o tema é muito amplo, né? Experimentalmente, ela é determinada pela técnica de difração de raio-x. Então, na prática, nós temos uma técnica analítica extremamente requintada, que é a difração de raio-x. O que a gente traz aqui para vocês não é o experimento, não é a difração. Nós vamos trazer um conhecimento, um embasamento teórico, porque aí você consegue pré-determinar, né, qual seria a geometria, e a partir da geometria polaridade, a partir de polaridade solubilidade, forças intermoleculares, ponto de fusão, ponto de ebulição, volatilidade, solubilidade, enfim, um bom tema, né? Um bom tema. Essa técnica nos fornece os comprimentos e os ângulos de ligação. Que técnica, professor? A difração de raio-x. Essa aqui, ó, que eu disse, que é o que embasa a nossa observação teórica e prática, tá certo? Experimental. Daí, meus queridos, eu acabei de perguntar assim para vocês, né? Há minutinhos atrás. Professor, por que uma molécula difere da outra no espaço? Porque eu tenho, por exemplo, o gás carbônico, CO2, que tem 3 átomos, e água, que tem 3 átomos. Se elas têm 3 átomos, elas vão apresentar o mesmo tipo de geometria? Não necessariamente. Nesses 2 casos que eu acabei de mencionar, não vão. Não quer dizer, né, que moléculas com 3 átomos não possam ter semelhança na geometria. Não é isso. Mas eu não quero dizer que todas as moléculas com 3 átomos só têm um tipo de geometria, de disposição espacial. Tá certo? É isso. Agora o que a gente precisa começar a embasar um pouquinho. Um assunto fácil. Vocês já estudaram distribuição eletrônica, tabela periódica, certo? As ligações químicas. Tem um assunto que é interessante, um aspecto que é interessante nisso que eu mencionei. Camada de valência. Vai determinar quantos elétrons o cara tem na última camada. E sabendo a camada de valência, nas ligações covalentes, esse estudo aqui é para ligações covalentes, tá certo? Para substâncias formadas por ligações covalentes. A gente vai ter uma ideia de quantos pares são formados, e aqui eu vou, né, pares eletrônicos, porque cada ligação é um par eletrônico. Você já deve saber disso. E eu vou usar aqui também duas outras nomenclaturas. Pares de elétrons não ligantes, que é muito fácil de compreender, e um outro bisusão que eu vou dar, que chama-se, o que eu vou chamar de nuvens eletrônicas. Mas toda essa nossa formação teórica está baseada em uma coisa: na repulsão que vai existir entre nuvens eletrônicas. Eu vou prosseguir e você vai compreender isso muito facilmente. Então, um método simples que permite prever razoavelmente a geometria de uma molécula baseia-se na hipótese de que os pares eletrônicos da camada de valência, que são aqueles envolvidos nas ligações químicas entre átomos, esses pares se repelem mutuamente. Olha que bacana. Estou colocando uma teoria, tá? Só para você dar um printzinho caso precise, mas a teoria estou explicando toda, basicamente, antes de trazer para você a parte escrita. Então, acabei de dizer que nas ligações covalentes, átomos de diferentes elementos se combinam, formam ligações covalentes, e essas ligações covalentes se tornam
um acúmulo de elétrons numa dada região espacial, o que eu vou chamar aqui de nuvem. Já vai começando, eu estou introduzindo aqui o conceito de nuvem, o meu conceito de nuvem. E o que acontece quando você tem elétrons próximo de elétrons? Repulsão. O que acontece com a repulsão? A tendência é que os átomos se afastem. Então esse afastamento, essas repulsões que nós vamos ter por cargas elétricas, elas vão fazer com que os átomos fiquem em dadas posições ao redor de um átomo central. Olha, anote isso. Anote isso. Os átomos ligantes vão ter posições espaciais ao redor de um átomo central. Por que estou falando átomo central? Porque se um átomo é central, significa que ele está no centro de, no mínimo, dois outros. Então a geometria, ela só é explorada, digamos assim, com maior intensidade, porque, já vou trazer um bizu para vocês, quando a molécula tiver 3 ou mais átomos. 3 ou mais átomos. Por que, professor, eles não pedem geometria para molécula com 2 átomos? Por quê? Porque, olha aqui, molécula com 2 átomos é linear, é sempre uma linha. Esse átomo se liga a esse, não importa quantas nuvens, quantas ligações, mas como é que a gente atribui a geometria? A gente pensa o seguinte, esse átomo tem um núcleo. Esse átomo tem um núcleo. O núcleo seriam os pontinhos. Aí a gente vai unir esses pontos para dar uma geometria. Aqui 2 pontos, uma reta. Portanto, lembre-se que eu acabei de falar, átomo central. Por quê? Quando a gente tiver apenas 2 átomos, é linear, fim de papo. E a banca normalmente não vai questionar a molécula linear, né? Só se ela quiser te ajudar. Porque a chance de errar é quase zero. A não ser que você não tenha a mínima noção. Mas você tem chances de errar, sabe quando? A partir de 3 átomos. Porque se eu tenho 3 átomos, um está no centro. E onde estarão os outros 2? Aí depende. Depende do átomo central. Por isso, o átomo central é o nosso pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Por quê? Porque a gente vai analisar principalmente o átomo central e mais algumas coisinhas. E a partir dessa análise a gente vai prever a geometria. Então eu vou prosseguir, certo? Vem aqui comigo. Assim, numa molécula poliatômica, com 2 ou mais ligantes ao átomo central, a repulsão entre os elétrons de diferentes pares ligantes e pares não ligantes faz com que estes tendam a afastar-se o máximo possível um dos outros. E aí, moçada, eles vão se posicionando o máximo possível um dos outros. Para que isso? Porque no máximo distanciamento, anote aí, no máximo distanciamento, nós temos a mínima repulsão. Máxima distância entre os ligantes, dentro daquela estrutura, né? Nós temos a mínima repulsão. Então é dessa forma que os átomos vão se manter, com o mínimo nível energético, por exemplo, de repulsão. Tá legal? Prosseguindo, a geometria que a molécula acaba por adotar, que é definida pela posição dos átomos, é aquela que minimiza esta repulsão, certo? É o mínimo da repulsão. E a gente chama isso de modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ei, cara, às vezes aparece uma sigla, tal, ou às vezes nem aparece. Ele fica perguntando o que é esses modelos o que é um modelo de repulsão. A banca quer a geometria. Fim de papo. É isso que ela vai pedir. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, nós vamos ver que a geometria depende de algumas coisinhas. Por exemplo, disposição espacial dos núcleos dos átomos, como eu já havia mencionado.
Tá bom? Isso aqui é só para a gente recapitular. Da repulsão dos pares eletrônicos das ligações. Então, ó, repulsão. Você tem que saber essa palavra aqui, ó. A geometria se dá em função da repulsão dos pares eletrônicos, que podem ser ligantes ou não ligantes. Você vai ver que é muito tranquilo esse conceito, tá bom? Então, a gente também diz aqui, ó, que pares eletrônicos das ligações ou pares livres dos átomos. Esses caras aqui são o que eu chamo de não ligantes. Mas eu ainda vou reforçar essa ideia para vocês. Toda molécula formada por dois átomos é sempre linear. Eu acabei de mostrar isso para vocês nesse esqueminha aqui. Toda molécula com dois átomos é sempre linear. Beleza? Prosseguindo, meus caros, eu vou trazer agora para vocês o conceito de nuvem. Então você não se assuste, porque é muito tranquilo. Eu pergunto a você aqui no estudo de geometria molecular, o que é uma nuvem? Então você guarde. Uma nuvem, uma ligação simples, é uma nuvem. Uma ligação dupla, são duas ligações, só que é um aglomerado de elétrons ali. Então eu vou considerar aqui uma nuvem. Uma ligação tripla, apesar de serem três ligações covalentes, formam uma nuvem. Uma ligação dativa é uma nuvem. Dois elétrons não ligantes, uma nuvem. Que a gente chama de par de elétron livre ou não ligante. Então, olha, seu printzinho. Ligação simples, dupla, tripla, não ligante, covalente, dativa. Tudo isso aqui a gente considera uma nuvem, tá bom? Tudo isso aqui é uma nuvem. Como eu trouxe já esse conceito para vocês, a gente já vai começar, ó, esse papo de nuvem que eu estou adotando aqui, esse papo de nuvem, vai ser muito prático para um bizu que eu vou passar. Não tem como você errar. E vai ser muito interessante também quando a gente for estudar polaridade. Certo? Então vai te ajudar bastante. Beleza? Primeiro tipo de molécula, formada com dois átomos. O que você já me disse? Linear. Linear. Então dê uma olhadinha. Toda molécula formada por dois átomos, sejam eles iguais ou diferentes, não importa, não tem exceção, sempre lineares. Agora, quando nós temos moléculas poliatômicas, aí nós já vimos que a geometria é determinada pelo número de pares ao redor de quem? Do átomo central. Ao redor do átomo central. Por que ao redor do átomo central? Porque o cara que está no meio, as ligações são feitas com ele. E esse aglomerado, essas nuvens de elétrons, ficam ao redor dele. Então essas nuvens vão adquirir posições espaciais que minimizem esta repulsão. Eu vou para o primeiro tipo de molécula com três ligantes. Três átomos ligados entre si. Não três ligantes, três átomos ligados. Normalmente, pessoal, eu vou passar aqui para vocês um bizuzinho. De tudo que eu já vi em provas, em concursos, em vestibular, e tudo que vocês pensarem, esses quase 30 anos que eu tenho de carreira como professor, agora já estou fazendo 31 anos de carreira como professor, algumas moléculas sempre se repetem. Algumas sempre se repetem. Então eu já estou trazendo para vocês nosso estudo com essas moléculas, tá bom? Então vamos a um caso. Olha aqui, ó. Dois pares ligantes. Então nós temos, ó, três átomos e duas nuvens. É isso que eu quero. Então isso aqui eu vou chamar de nuvem. Tá bom? Dê uma olhadinha. Batidíssima CO2. Três átomos com duas nuvens ao redor do átomo central
a substância mais batida é o CO2, certo? Aí eles mudam, colocam o enxofre, porque o enxofre é da mesma família do oxigênio, mas lembrou do CO2? Tá ótimo. Na verdade, você não precisa decorar que é o CO2. O que você precisa não é decorar, é compreender a ideia que está por trás. E aí ele pode pôr a letra que ele quiser. Ele pode fazer um esquema lá hipotético, colocar símbolos aleatórios que ele inventou, tá bom? Se você compreender a ideia, ótimo. Nos primeiros 2, 3 casos eu vou mais devagarinho. Eu vou explicando como é que você vai tirar a ideia. Depois que você compreendeu a ideia, aí eu já agilizo um pouquinho. Combinado? Então vamos aqui. Veja, o carbono está na família 4A. O oxigênio está na família 6A. O que significa isso? Que o carbono tem na sua última camada 4 elétrons. E o oxigênio tem na sua última camada 6 elétrons. Beleza? Esses dois caras, eles vão se combinar formando ligação covalente. E aí, na formação do CO2, como que são as ligações covalentes? São assim, ó. Carbono com 4 elétrons, oxigênio com 6 elétrons, formam aqui a primeira ligação, o carbono passa para 5, e o oxigênio com 7. Formam a segunda ligação, o carbono passa para 6 elétrons, e o oxigênio com 8. Então esse cara aqui já ficou com 8 elétrons, esse cara por enquanto está com 6 elétrons, e esse aqui por enquanto com 6 elétrons. Aí ele se aproxima aqui, faz uma ligação covalente, ele passa a ter 7, essa passa a ter 7, mais uma ligação covalente, esse passa a ter 8 e esse passa a ter 8. Beleza. Só isso que eu queria que vocês compreendessem. Então, olha como que fica a molécula do CO2. Fica assim, certo? Quando você estudou ligação química, a gente escrevia a molécula de uma maneira qualquer, sem se preocupar com geometria. Mas agora nós estamos estudando a geometria. E a ligação química é um assunto importante para se conhecer. Então, o que eu quero chamar a atenção agora de vocês é o seguinte. Olha a primeira pergunta que você deve se fazer. Olha a primeira pergunta que você deve se fazer. Então, crie aí um roteirinho. Crie um roteirinho. Compreenderam? Crie um roteirinho. Primeira pergunta. Quem é o átomo central? Professor, o átomo central é o carbono. Beleza, o átomo central é o carbono. Segunda pergunta. Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor dele? Vamos fazer. Aqui eu tenho uma nuvem e aqui uma nuvem. Então eu tenho aqui 2 nuvens, certo? 2 nuvens. Já estamos num bom andamento. Porque aí eu pergunto o seguinte. Se eu tenho alguém no meio e eu tenho 2 nuvens para distribuir, essas 2 nuvens vão assumir que ângulo? Qual o máximo afastamento? Então assim, ó, fica um oxigênio à direita, um oxigênio à esquerda. Por exemplo, nós teríamos essa situação aqui. Deixa eu ver se eu consigo montar bonitinho, rapidamente. Ó, montando a molécula aqui para vocês. Às vezes essa bacana escapa. Ó, escapou mesmo, que a ligação aqui é forte. Aqui o trem é forte. Aí, ó, eu vou ter que mudar esse... Tá muito duro. Nossa, professor, tá muito duro. Tá muito duro esse tubinho da ligação. Olha aqui, ó. Carbono no meio, ele fez uma dupla ligação, uma nuvem. Agora, eu vou pegar um outro tubinho, que é a ligação, e vou fazer a outra ligação. Tá duro aqui, mas a gente consegue.
tá bom? Olha que coisa bacana, pessoal. Vocês dificilmente vão ter esse joguinho aqui em aula de outro professor. Eu não me lembro de ter visto isso. Isso aqui eu comprei na Alemanha, numa oportunidade de uma viagem. Olha que legal, uma outra coisa para você já ficar esperto. Vocês estão vendo que aqui eu tenho a dupla ligação, essa que eu estou segurando e essa aqui é uma dupla, certo? É uma dupla, ó. Essa e essa é uma dupla. E vocês percebem que aqui é uma outra dupla? Perceberam que essa dupla está num plano horizontal e nessa está num plano diferente? Digamos vertical? Que é para esses planos eletrônicos nem ficarem perto entre si. Então essa nuvem, ela passa a ter, ó, esse átomo, né, tem o máximo afastamento em relação a esse e a esse, quando nós tivermos um ângulo de 180 graus. 180 graus. É simples, pessoal. Quando a molécula é planar, depois nós vamos ver isso, você pega o ângulo de 360 graus e divide pelo número de nuvens. Pelo número de nuvens, que nesse caso são duas nuvens e dois ligantes. Os dois ligantes seriam os oxigênios. Beleza? Professor, por que você está falando nuvens e ligantes? Você vai compreender a diferença daqui a pouquinho. Então, voltando aqui para a tela, nosso resumo é esse, certo? Isso aqui é uma nuvem. A gente aqui tem uma nuvem, o ângulo de ligação 180 graus. Como que se chama essa molécula? Linear. Por quê? Porque esse núcleo está aqui, o núcleo desse cara está aqui, o núcleo desse cara está aqui. Se eu passasse aqui um segmento de reta, pegaria todos os núcleos de uma vez só. Portanto, linear. É tranquilo, né? É tranquilo. Mas agora, eu vou ver moléculas com 3 ligantes, com 3 átomos, 3 átomos, 3 nuvens e 2 ligantes. Como assim, professor? Vamos pegar a molécula, deixa eu voltar aqui. Vamos pegar a molécula de água. Veja a molécula de água. Vamos pegar a molécula de água. Deixa eu até separar meus breguecinhos aqui, que eu vou usar. Beleza. A molécula de água, ela tem quantos átomos? Professor, ela tem 3. Isso. Quando a gente estudava, você falava H ligado no O ligado no H. Então, o professor lá, na época da ligação química, ele escrevia assim, ó, HOH. Isto, quanto à ligação química, está correto, mas não reflete a geometria. Professor, a molécula de água não é uma linha? Não, ela não é linear. Por que, professor, ela não é uma linha igual ao CO2? E é isso que eu quero que você veja agora a diferença. Vamos olhar aqui? O hidrogênio, ele tem camada de valência com 1 elétron. O oxigênio tem camada de valência com 6 elétrons. Uma dicasinha é que normalmente quem precisa de mais ligações, você põe no meio, é o átomo central. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a ligação aqui do zero. Tá? Vou fazer as ligações para você compreender a geometria. Eu vou ter aqui isto, o oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Beleza? Daí, ele faz uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com outro hidrogênio. O hidrogênio se estabiliza como o gás nobre hélio, com 2 elétrons. Professor, até aqui eu entendi. Até aqui, ó, eu entendi, até as ligações. E por que a molécula não é plana? Agora que você vai compreender a ideia das nuvens. Agora você vai compreender a ideia das nuvens. Qual roteirinho que eu falei para você se fazer? Professor, sobra elétrons no átomo central?
Foi a primeira pergunta, né? Sobra elétrons no átomo central? Então vamos voltar aqui para a tela e você vai ver. Ó, sobra um par, sobram dois pares. E aí o que a gente passa a ter? Uma nuvem, esta ligação é uma nuvem e esta ligação é uma nuvem. Portanto, pensando em nuvens, aqui nós temos 4 nuvens e 2 ligantes. Ligantes, é esse cara é um ligante, esse cara é um ligante. Esse cara é um ligante, esse cara é um ligante. O que me interessa saber é ao redor do átomo central. Se nele sobra elétrons. Nele, certo? Não é no ligante. Então, olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. E eu vou montar para vocês acompanharem. Nós temos o oxigênio ligando ao hidrogênio. Nós temos o oxigênio ligando ao hidrogênio. É esta a geometria. Professor, por que não é uma reta? Vocês estão vendo esses 2 pininhos que eu estou colocando aqui, ó? Eles seriam pares eletrônicos. Eles correspondem a um parzinho de elétrons que não ligou e a um parzinho de elétrons que não ligou também. Só que esse elétron, esse par de elétrons, ele causa repulsão sobre esse par de elétrons, mesmo ele não tendo ninguém ligado nele. E esse aqui também nesse, e esse nesse, e esse nesse, esse nesse, esse nesse. Ou seja, múltiplos vetores aqui de repulsão. Eu vou colocar assim para você compreender melhor, enxergar melhor. Então, o que nós temos? Primeira pergunta que você se faz. Sobra elétron no átomo central? E a resposta sobra. Sobrando um par de elétrons já está bom. Aqui sobram 2 ainda. E aí, agora eu vou tirar isso, tá? Porque nas representações, a gente não costuma colocar isso. Esse parzinho de elétrons sobrando, a gente não costuma colocar. Você que tem que sacar isso. Você que tem que se questionar. Você está acostumado a ter tudo de mão beijada? Aqui não vai ter, você tem que se questionar, porque na prova... Então, de uma maneira geral, a gente representa a água assim, ó. Assim. Alguns falam que é em forma de V, mas o nome desta geometria é angular. Angular, está em ângulo. Portanto, moçada, nós discutimos aqui uma molécula com quantos átomos? Com 3. Mas ela é linear, porque aqui também tem 3. Aqui também eu tenho 3. Mas ela é linear? Não. Então já guardem, ó. 3 átomos. 3 átomos. Não sobra elétron no átomo central. Linear. Sobra angular. Tá bom? E eu encerro aqui o nosso primeiro bloco. A gente vai continuar o estudo no próximo bloco. Um abraço.